eu sou a professora Mariana e no vídeo de hoje nós vamos aprender sobre as expressões there is e there are. Essas expressões podem ser traduzidas como há ou existe e vocês vão ver que elas variam de acordo com o número. Então, o there is a gente usa para o singular e o there are para plural. Vamos acompanhar as formas de uso dessas expressões. Nós usamos o there is no singular e o there are no plural, como eu acabei de falar para vocês. Agora a gente vai ver alguns exemplos de frases afirmativas, interrogativas e negativas usando o there is e o there are. Lembrando sempre que para o singular é there is e para o plural é there are. Então vamos ver afirmativas. Aqui no singular, there is a table in the room. Então, há, ou existe, tem uma mesa na sala. Há uma mesa na sala. There is a table in the room. Reparem que quando eu falo a table, eu estou me referindo a uma mesa, né? E aí, se a gente for para o plural, there are 5 tables in the room. Então, agora não tem mais uma mesa, são 5. Então, a gente usa there are. There are 5 tables in the room. Tem, ou há 5 mesas na sala. Agora, negativas. There isn't a book. Então, não há um livro. There isn't a book. Isso está no singular. Isn't é a forma contraída de dizer is not. Então, there isn't ou there is not a book. Não há, não existe um livro. Não há um livro, certo? Agora, o plural. There aren't any books. Aren't é a forma contraída de dizer are not. Então, there are not any book. Não tem nenhum livro, ou então não tem livros. There aren't any books, certo? Plural. Agora, interrogativas. Vamos ver aqui o singular. Is there a book? A pergunta, is there a book? Repararam que não começa, que na interrogativa não começa mais com there? Foi o is que foi para frente, ó. Is there a book? Há um livro? Como que eu posso responder isso, ó? Yes, there is, se tiver um livro, e no, there isn't, se não tiver um livro, certo? Agora, plural. Are there any pens? Há algumas canetas? Ou então poderia ser books, De novo, are there any books? E aí, reparem novamente que não foi a palavrinha there que iniciou, igual na afirmativa e na negativa. Foi a palavrinha are. Are there any pens? Então, há algumas canetas? Como que eu posso responder isso? Yes, there are. Ou no, there aren't. No, there are not. Vamos agora observar a estrutura de cada uma dessas frases, afirmativa, negativa e interrogativa, que vai ficar melhor explicado para vocês entenderem e visualizarem melhor. Vamos lá. Primeiro a gente precisa entender que o there is é utilizado quando a gente fala sobre a existência de um item ou pessoa que é singular, certo? Então, a gente pode contrair isso como there's, there is ou there's. Aí a gente usa um apóstrofo para tirar a letrinha I e juntar com S. Aí um exemplo. There is a computer on the table. Há um computador na mesa. E o there are? O there are é usado quando falamos, sobre a existência de vários itens ou pessoas. E é o plural, Então, não existe uma forma contraída. É sempre there are. A gente só contrai se for negativa, como a gente viu anteriormente. Então, exemplo. There are 4 books on the shelf. Há 4 livros na estante. Usei o there are porque eu não estou falando de um livro só. São 4 livros. Então, é o plural. Como formar frases afirmativas? Vamos lá. Para formar as frases afirmativas, com there is ou com there are, a gente precisa seguir a estrutura. Primeiro vem a palavra there, depois vai ser is ou are, dependendo se for singular vai ser is, se for plural vai ser are.
Depois o substantivo, né, que aí vai vir no singular ou no plural, mais o complemento. Olhem os exemplos. There are 30 students on the list. Há 30 alunos na lista. Por que eu usei there are? É um aluno só? Não, são 30. Então, não é singular, é plural. Por isso foi utilizado o there are. Entenderam? Vamos agora para as negativas. Então, para formar uma frase negativa com there is, there are, a estrutura é assim. Primeiro começa com there, e aí a forma negativa do is, que é isn't, ou a forma negativa do are, que é aren't. Essas formas aí são as formas contraídas, que significa is not, contrai para isn't. Are not, contrai para aren't, certo? Depois o substantivo no singular ou no plural e o complemento. Olhem os exemplos. There aren't any pencils in the cup. Não há lápis no copo. Então, não há lápis no copo, certo? Então, não estou falando de lápis. E quando eu falo any pencils, eu falo nenhum lápis. Então, mais de um não tem nenhum. Então, there aren't any pencils in the cup, né? Próximo exemplo, as frases interrogativas, que essas costumam pegar um pouquinho porque a estrutura é diferente. Então, para formar as frases interrogativas com there is, there are, a gente não começa mais com a palavrinha there. Para indicar que essa frase é interrogativa, o que tem que vir primeiro? O is ou o are. Então, primeiro vai vir o is ou o are, aí depois a palavrinha there, depois o substantivo no singular, no plural e depois o complemento. Olha o exemplo. Are there any students in the classroom? Yes, there are. Então, há alguns alunos na sala de aula? Sim, há. Certo? Essa foi a resposta. A gente poderia ter respondido também no, there are not ou no, there aren't. Ok? Lembrem-se que sempre na frase interrogativa vai haver essa mudança de estrutura. Então, nesse caso aqui, não é a palavrinha there na frente, é o is ou o are na frente, de acordo, né, se for plural ou singular. Vamos agora praticar para ver se vocês entenderam o uso do there is e do there are. So, let's practice. Vamos praticar. Tananã, a pencil in my bag. Um lápis na minha mochila. There is or there are? Quantos lápis o menino está segurando? Um só. Então, é plural ou singular? Vamos ver. There is, né? É singular. Então, there is a pencil in my bag, porque está falando de um lápis só. Próximo exemplo. Tananã, any homework. Olha só, a palavrinha homework está no plural ou no singular? Homework significa dever de casa. Tá no singular, então a gente vai usar. E se eu tô falando any, é porque significa que nenhum homework. Então eu vou usar there is or there are na afirmativa ou na negativa? There isn't any homework. Então não tem nenhuma atividade de casa, ok? There isn't. E aí? Tananã, any scissors in your pencil case? Ele já até respondeu, mas como que seria essa resposta e o que a gente vai usar? There is or there are? E aí, reparem que tem um pontinho de interrogação. Vai ficar como? Is there or are there? Vamos ver. Are there any scissors in your pencil case? Scissors é uma palavra que está no plural, por isso a gente usa there are. Só que como está uma frase interrogativa, está na interrogativa, a gente não coloca there are there. Então, are there any scissors in your pencil case? No, there aren't. Ok? Próximo exemplo. Tananã, a microscope in the school lab. E aí, microscope? É uma pergunta também. A gente vai usar is there ou are there? E olha a resposta, yes. Esse yes vai ser como? Vamos ver.
Is there a microscope in the school lab? Há um microscópio no laboratório da escola? Eu tô falando de um microscópio só. A palavra microscópio tá no singular. Então, por isso, is there. Tá fazendo uma pergunta, né? A gente não coloca there is, é is there. A gente troca para indicar que é interrogativa. E a resposta quando é yes, ó. Yes, there is. Certo? Próximo exemplo. Tananã, 3 notebooks on the table. Notebooks, cadernos. Quantos cadernos? Ó, 3. E aí, there is or there are? Vamos ver. Já que são 3, não é singular, né? Plural. Então, there are 3 notebooks on the table. Ok? Great job! Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham entendido como usar there is, there are. Lembrem-se sempre que as interrogativas são diferentes e aí a ordem inverte. Não deixem de estudar e qualquer dúvida é só colocar aqui no comentário, ok? Até a próxima, pessoal!